Boa noite, pessoal. Boa tarde, pessoal, né? Boa noite, quem for assistir à noite aí. Bom, a Estácio pediu para avisar a todos para fazer o avaliando. Nossa matéria não tem avaliando, mas se estiverem outras matérias, é para vocês fazerem que os professores vão dar um ponto na média. O segundo aviso é que eu coloquei uma pasta lá no Google Drive nosso, dando um exemplo de como fazer o arranjo ou layout de uma cozinha industrial. Aí tá todos os passos lá bonitinho. É um artigo. Aí eu gostaria que vocês lessem, estudassem aquilo, porque eu passei 2 exercícios no final dessa aula, que é exatamente fazer um layout de um refeitório industrial. Beleza? Lá também tem um livro que eu postei, que é um livro de arquitetura que fala, que dá as medidas de mesas, dá medidas de cadeiras, medidas de espaço. É um livro de arquitetura, mas ele é usado para todas as áreas que você vai fazer um layout de um dormitório ou um escritório. Ele tem todas as medidas que você precisa. Então você entra no índice lá e procura medidas industriais, tá? Por exemplo, medidas de cozinha, medidas de mesas, etc. Todas as medidas que vocês precisarem tem lá. Então só entrar no Google Drive, tá na pasta aula 7, a aula 7 já foi depositada lá. Outro aviso é sobre a nossa prova. Conversei com o coordenador hoje, ele disse que mesmo que eu desse uma prova para vocês, que seria na semana que vem nossa prova, dia 27, não tem nada certo ainda pela Estácio, então não posso aplicar prova oficial. Ele falou, se eu quiser aplicar uma prova via formulário do Google, eu envio para vocês, vocês fazem, mas não vai valer a nota total, não é a prova oficial. Então, eu acho que eles vão deixar a prova oficial para mais tarde, para os outros meses aí. Então, talvez eu faça uma prova via formulário Google, mas ela vai valer uma porcentagem pequena aí para ajudar vocês, mas não vai ser a prova oficial. Beleza? Então, nós vamos começar com o conteúdo aqui, que é arranjo físico geral, estimativa de áreas. Bom, aqui seria um procedimento para você fazer um arranjo físico ou layout. A gente tem 3 etapas para passar. A primeira seria elaborar um arranjo físico geral que contém o dimensionamento de áreas. Então, a gente teria que fazer uma estimativa de uma área e depois saber a relação de fluxo entre departamentos. Se a gente tiver vários departamentos, se a gente pensar numa indústria, a gente tem vários setores, vários departamentos, então tem um fluxo entre esses departamentos. A parte de dimensionamento de área, a gente já falou alguma coisa pelo método de Guerchet. Você tem uma máquina, um equipamento ali, como faz para você estimar qual é a área que um operário vai andar ao redor dela e qual é a área que esse equipamento vai ocupar. Já a parte de fluxo entre departamentos, a gente já falou alguma coisa sobre fluxos. A gente já propôs linhas de fluxo e tal. Então, a gente já pode começar a falar um pouco mais disso aqui, mas a gente já deu uma entrada nesse assunto. Depois que você projetou, elaborou um arranjo físico geral, você vai partir para um arranjo físico detalhado. O que contém o arranjo físico detalhado? Ele contém uma parte do dimensionamento de cada posto de trabalho.
Então, se eu tiver lá uma célula onde tem um operário, ele está construindo, está montando uma parte do automóvel, você precisa dimensionar essa pequena área. É uma coisa mais detalhada. E aí você vai ter que pensar numa sequência dos postos de trabalho. A última fase, após essas duas aqui, é ajustar o arranjo físico geral. Então, você vai redimensionar as áreas que você já projetou. Fazendo isso, você tem mais certeza de acerto no final do projeto de layout. Então, recomenda-se realizar o arranjo físico, né, para a estimativa diária, 4 etapas. Então, você dimensiona a área do centro de produção, se for... A gente está tratando aqui mais layout de fábrica. Depois você dimensiona a área do conjunto de centros de produção. Depois você dimensiona a área dos departamentos. E você dimensiona, por último, a área da fábrica. Considerando ainda o arranjo físico geral, com uma estimativa de área, né? Então, no caso do dimensionamento da área do centro de produção, a gente já viu isso, e a gente usou um método de Guercher para determinar a área da máquina e a área dos operadores, além das áreas que passam certos materiais ao redor da máquina. O segundo passo para a estimativa de área é determinar as áreas de circulação de veículos, transporte, materiais, área de circulação para a parte de escritórios, vestiários, refeitórios, cozinhas, etc. Bom, como que a gente faz uma estimativa das áreas de circulação? Aqui tem uma figura, tem um operador com um certo veículo fazendo uma mini empilhadeira, ele está ao longo de duas prateleiras com produtos que já foram fabricados e que estão aguardando para ir para algum determinado local. Então, a gente tem aqui os materiais e o operador ou homem, né? Então, nessa fábrica, existem 2 tipos de circulação, que a gente vai ver, que é entre departamentos, são os departamentais, e os principais. Bom, o que são as circulações departamentais? Elas são voltadas para homens, pessoas, né? E materiais dentro do departamento. E o que são as circulações principais? Elas são interdepartamentais. Então, tem aqui o departamento A, departamento B. E eu tenho aqui entre elas as circulações principais, que são interdepartamentais. Nesse caso, se usam para o transporte de um departamento para o outro. Então, essas circulações servem para isso, para ser usadas como transporte de um departamento A para um departamento B. Então, essa é a diferença entre essas 2 circulações. Bom, no caso das circulações internas dentro de uma fábrica, evidentemente, né, o que vai determinar a largura dos corredores, por exemplo, essa figura, que determina a largura desse corredor, tá? São as dimensões de um equipamento. Essa empilhadeira, por exemplo, tem uma dimensão aí, sei lá, 2 metros aqui de largura. Então, ela tem essa dimensão para passar nesse corredor. Mas o tamanho dela tem uma sobra aqui em relação às prateleiras. Você vai ter que considerar um espaço a sobrar aqui, né? Está marcado nessa linha branca. Então, depende
tamanho do corredor de circulação vai depender da dimensão de um equipamento de transporte, ou mesmo se for só passagem de pedestre, indivíduos, você vai ter só o tamanho de uma pessoa. Tá? Se for materiais carregados por equipamentos menores, isso vai delimitar também a área de circulação. A título de facilitar a elaboração de trabalhos escolares, transcrevem-se na tabela 4.1 dimensões para passagens internas. Então, aqui é um exemplo de tráfego dentro de corredores. Então, por exemplo, se eu estiver se tiver uma circulação num corredor de pessoas, em quais sentidos? O sentido ida ou volta? Aqui não dá para saber, mas o sentido dele seria 2, né? Você vai precisar de recipiente para levar alguma coisa? Não. A circulação aqui é de 0,9 metros. 0,9 metros. Tá? Então, 90 centímetros de largura aí para uma pessoa. O segundo tipo, pessoas e carrinhos manuais. O sentido dele é no sentido 1. O recipiente tem que ter uma altura e uma largura, por exemplo, de 0,8 metros. Aqui, no caso, para a gente é largura, né? A altura aqui ele não coloca. Então, 0,8 metros de largura. Para a circulação, você coloca 1,2, que é um pouco maior do que o tamanho da largura aqui. Empilhadeiras, você tem o recipiente 1,2. Para a circulação, você põe 2,4. Então, é sempre um pouco maior do tamanho do recipiente. Então, esse é um exemplo de como que vocês começariam a fazer isso, né? Então, se você for lá, está projetando um layout, e você já tem a área onde vão ficar as prateleiras, e você vai ter que estimar a área de circulação de um produto, tá? Você tem as normas, as NRs, que indicam mais ou menos essa largura. Então, se você tiver, ou se você não tiver a norma, você vai ter que ter uma circulação aqui. Se você tiver o catálogo da máquina, que tem a especificação da máquina, o comprimento, a largura dela, você pode colocar uma área de segurança aqui, além da máquina, e estipular uma porcentagem de tamanho da circulação, do corredor de circulação. Então, daqui para cá, tem um coeficiente que você multiplica que vai dar o tamanho do corredor de circulação. Bom, aqui a gente vai falar de áreas para escritórios. Agora a gente vai começar a detalhar, né? Então, área para escritório. Então, aqui tem um escritório, que nem vocês estão vendo, ó, tem as mesas, as cadeiras, computadores e tal. Então, as escrivaninhas, né? Escrivaninha, se você for lá no livro do Neuffer, que eu coloquei para vocês no Google Drive, vocês vão ver lá tamanho de padrão de escrivaninhas. Aquele livro é da década de 70 e 80, então vai ser menor, que a estatura do ser humano aumentou de lá para cá. Então vai dar mais ou menos, acho que uns 90 centímetros. Mas a escrivaninha padrão, você tem aí 100 centímetros de comprimento. Então isso aqui você acha em livro de arquitetura, pessoal. Então a escrivaninha, de 100 a 150 centímetros de comprimento, uma escrivaninha. Então está aqui uma escrivaninha. Aí, você tem a largura dela. A largura dela vai ser mais ou menos de 70 a 80 centímetros. Beleza? Então, isso aqui é uma escrivaninha. Se você tiver que colocar 100 escrivaninhas numa sala, então você tem as dimensões de uma escrivaninha. Agora, qual que é a distância entre uma escrivaninha e outra? 50 centímetros. Beleza? Então, 50 centímetros você vai colocar a segunda escrivaninha. A terceira, mais 50 centímetros para a direita. Agora, qual que é a distância que o empregado vai ficar na escrivaninha, a área dele? A área de 4,5 a 6,5 centímetros quadrados. Então, é uma área que vai ficar na frente da escrivaninha. Então, para cada escrivaninha, você vai ter que colocar a área do empregado.
beleza? Então, a área aqui você vai ter que arrumar para dar esse valor em centímetro quadrado. Aí, terminou a área do empregado, começa a próxima escrivaninha aqui atrás. E assim sucessivamente até formar uma área total. Tendo lá as 100 escrivaninhas, você tem uma área central, tá? Que contém as escrivaninhas e as áreas do empregado. Agora você tem que delimitar, de acordo com o livro do Neuffer lá, qual que é a área das escrivaninhas para as paredes. Aí você tem que dar uma distância. Aí, tendo essa distância, você tem a área daquele prédio, por exemplo, daquele prédio, se for só de um andar, né? Aí você começa a formar o primeiro layout da primeira construção. Aí você passa para a próxima construção e assim vai. Então, isso aqui é área para escritório. Vamos agora para a área para instalação sanitária. Uma questão lá na frente, eu coloquei para vocês fazerem um refeitório. Provavelmente lá vai ter uma instalação, vocês vão precisar de um sanitário no refeitório. Então, vocês vão ter que projetar uma área para instalação sanitária. E aí vocês vão colocar baseado no que eu estou explicando aqui. Então, ó, entende-se por instalação sanitária o aparelho sanitário, o equipamento ou as peças destinadas ao uso de água para fins higiênicos ou a receber águas servidas. Então, o que entra? O que entra aqui, né? Banheira, mictório, bebedouro, lavatório, vaso sanitário e outros. O gabinete sanitário, também denominado de latrina, ele chama retrete também, patente, cafoto, sentina, tem todos esses nomes aqui. Bom, qual que é o padrão aqui? Para uma pessoa, tá, a metragem é de 1 metro quadrado para cada sanitário. Aí, por 20 operários em atividade. Então, se eu tiver 20 operários, eu vou ter que ter 20 caixinhas dessas aqui, ó, uma do lado do outro. Tá? Considerando isso aqui um vaso sanitário, né? Aqui na figura tem um exemplo, ó. Então, você tem a pia. Na metade de uma entrada de cada pia aqui, ó, você vai traçar uma caixa. Então, qual que é essa área inteira? Essa área inteira é uma soma de caixinhas, né? Então, tem uma caixa para essa pia, uma outra caixa para essa pia. No livro do Neuffer, de arquitetura, você tem qual que é a área que uma pessoa ocupa para um lavatório desse. Se você pegar a área de um lavatório, sei lá, 1 metro quadrado. O próximo, mais 1 metro quadrado. No final, você vai ter X metros quadrados aqui. Tá? Então, essa vai ser a área que você vai ter só para os lavatórios. Aí você parte a parte do vaso sanitário. Tem mais uma área de 1, multiplica por X áreas lá. Aí você soma tudo, tem a área da instalação sanitária inteira. É isso que vocês vão fazer. Aqui um exemplo, ó. Um vaso sanitário lateral, essa visão lateral dele aqui. Quanto que ele ocupa de largura aqui? 410 milímetros. Ah, e de comprimento? 730 milímetros. E qual que é a altura dele? 410 mais... Aqui não tem, né? 410 aqui, mais um pouquinho. Então, você tem essa medida aqui lá no livro de arquitetura. Isso que vocês vão ter que procurar. Bom, toda a indústria tem a área para vestiário. Como que vocês vão encontrar as áreas para vestiário? Então, tem uma norma. Essa norma é a NR24, está aqui, ó, marcado. Quem faz essa norma é o Ministério do Trabalho. Então, essa norma diz que em todos os estabelecimentos industriais, tá, em todos, e também aqueles que têm atividade que exijam troca de roupas, nesse caso, quem ainda figurinha aqui, ou seja, imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, tem que haver um local apropriado para vestiário, dotado de armários individuais. Observada a separação de sexo. Hoje, pessoal, eu não sei se a indústria já chegou a isso, mas tem escola que agora eles estão fazendo 3 banheiros. Tem o banheiro masculino, feminino, e o banheiro unissex, né?
tem um terceiro banheiro. Então, nas indústrias, provavelmente vai ter essa mudança também. Então, aqui, ó, um local próprio para troca de roupas, um vestiário. Aí também, de acordo com a norma do Ministério do Trabalho, você tem uma certa área aqui para cada pessoa fazer sua troca de roupa. Bom, ainda falando da área para o vestiário, como que a gente vai dimensionar, por exemplo, a área de um armário, tá? Então, a área de um vestiário será dimensionada em função de um mínimo de 1,5 m quadrado para um trabalhador. Então, eu tenho aqui uma área vestiário de um trabalhador. Então, nessa área, ele vai ter que ter um espaço de 1 metro quadrado, 1,5 metro quadrado para esse trabalhador se vestir. Aí, por exemplo, no armário, vem aqui na frente, tá? Ou aqui do lado, não sei, depende da sua empresa. Qual que é o volume do armário? Então, o armário vai ter que ter 1,20 m de altura, 0,30 metros de largura e 0,40 de comprimento aqui, tá? Então, essas são as dimensões do meu armarinho, fora do espaço ainda do vestiário que uma pessoa vai ocupar. Beleza. Vamos passar agora para a área dos refeitórios. Então, cada refeitório vai obedecer alguns requisitos, também baseado na NR24 do Ministério do Trabalho. Aqui está um exemplo nessa figura, à direita, de um refeitório. Então, tá as mesinhas aqui, as cadeiras. Não só em faculdade, mas em empresa também, que nem vocês estão vendo aqui, né? As mesas já são presas no piso, tá vendo? Ó? O trabalhador não consegue empurrar a cadeira e tal. Isso evita bagunça, mas também tem alguns problemas, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que pensar antes de colocar uma mesa dessa, ver o tipo de problema que vai dar para você ou vai te dar uma eficiência na área ali, né? Então, a área mínima para refeitório, né, de 1 metro quadrado por usuário. Então, tem uma área mínima aqui, vocês estão vendo na figura, a área mínima. Cada usuário vai ter que ter uma área de 1 metro quadrado para ele. Então, se eu pegar aqui essa cadeirinha aqui na figura, ó, eu vou ter que ter 1 metro quadrado para esse cara, certo? Só que nesse 1 metro quadrado vai caber o quê? Vai entrar a cadeira e uma parte dessa mesa, né? Bom, aí, abrigando, então, essa área mínima aqui de 1 metro quadrado, né? Ela vai, de cada vez, 1/3 do total de empregados por turno. Então, por exemplo, se eu tenho X pessoas naquele turno de empregados, eu vou ter 1/3 de X daquele tamanho do refeitório, vai ter que abrigar essa área aí de pessoas de um determinado turno. Tá? Então, a área mínima de 1 metro quadrado por usuário, abrigando de cada vez 1/3 do total de empregados por turno de trabalho, sendo esse turno que tiver maior número de empregados. Tá? Então, é isso que eu tenho que ter. Tem uma quantidade de empregados, 1/3 dele, esse refeitório tem que abrigar, num determinado turno, 1/3 da quantidade daqueles trabalhadores. É a quantidade mínima que deve abrigar. Tá? Então, você vai fazer lá uma área para refeitório, você tem a quantidade máxima de pessoas, né? E aí você faz essa divisão de 1/3 e vê se esse refeitório consegue abrigar 1/3 dessa capacidade. Então, ele está adequado para receber uma quantidade mínima de pessoas nele, né, no refeitório. Cada refeitório obedece a seguintes requisitos ainda. Letrinha B. A circulação principal deverá ter a largura mínima de 0,75 metros. Então, tem aqui uma área de uma pessoa, aqui uma área, por exemplo, eu poderia colocar a área dessas mesas aqui. Para fazer a área das próximas mesas,
eu pularia, por exemplo, 0,75 metros dessas áreas, dessas mesas, para a próxima. Aí, para as próximas, 0,75, as mesas, 0,75, tá? E a circulação entre os bancos, por exemplo, pode ser entre o banco e uma parede, por exemplo, você vai colocar 0,55 metros. Se eu tenho um banco com outro banco, 0,55. Então, aqui no caso, pessoal, nessa figura, ao invés de ser 75, né, a gente podia pensar assim, ó. Então, entre uma cadeira e outra, aqui tem cadeira a cadeira. Então, eu teria que pôr 0,55 e não 0,75. Agora, se eu tiver uma área específica, como está falando aqui, não cadeira a cadeira, mas, por exemplo, mesa a mesa, você pode dividir 75 metros por 75, né? Essa área. Então, é essa área para refeitório. Beleza, agora vou finalizar essa etapa e a gente continua na aula número 2, da aula 7B, né?